Amém, irmãos? Vamos todos juntos? 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. 1 Pedro 2,17. Amados, então dando sequência ao nosso estudo bíblico na nossa Confissão de Fé Batista 1689, nós chegamos ao capítulo 24, cujo título é O Magistrado Civil. E aqui nós falaremos um pouquinho, irmãos, sobre a questão da hierarquia governamental entre nós seres humanos. Nós percebemos que lá em Gênesis, o varão, ou melhor, a varoa foi tomada do varão, certo? Em Gênesis 2:23. E depois da queda, ainda no contexto de maldição, essa relação hierárquica entre o homem e a mulher foi ratificada por Deus. Tanto que em Gênesis 3:16 ele diz à mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, amados, além dessa relação hierárquica entre homem e mulher no contexto familiar, nós também temos essa relação hierárquica entre pais e filhos, como em Efésios 6, Paulo citando o mandamento do Senhor. Ele diz: filho, obedecei a vossos pais no Senhor. E aí ele continua: honra a teu pai e a tua mãe. Então, nesse versículo de Efésios 6, 1 e 2, nós percebemos o que? Essa relação de hierarquia estabelecida por Deus, tanto na família, tanto na relação homem e mulher, como na relação pais e filhos. Então essa relação hierárquica, irmãos, ela foi criada primeiramente para regulamentar o que? As relações familiares, as relações pessoais entre os homens, em todas as instituições. A família é a primeira instituição criada por Deus, mas as demais instituições, como que elas funcionam? Também por essa relação de autoridade, essa relação de hierarquia. Então toda mínima organização humana, ela necessita uma relação hierárquica, bem definida aos seus integrantes. Então qualquer relação humana, vamos nos juntar para fazer determinado serviço? Vamos. Alguém tem que estar à frente, alguém tem que liderar, alguém tem que estar organizando, alguém tem que fazer as coisas e os demais se sujeitarem, se submeterem, certo? Então é por isso que na igreja o Senhor instituiu o quê? Presbíteros. É por isso que na sala de aula o Senhor instituiu quem? O professor. É por isso que no serviço nós temos quem? O patrão. Na cidade nós temos o quê? O prefeito. No governo, no estado, o governador. No país, o presidente. E assim por diante. Certo? Nós temos o quê? Autoridades sobre nós. Isso eu estou tratando só da autoridade máxima, mas nós temos o quê? Uma cadeia hierárquica que nos rege. Então é por isso que a confissão de fé, irmãos, ela possui um capítulo só destinado ao quê? Ao magistrado civil. Magistrado civil, quem é o magistrado civil? É um funcionário do poder público investido do quê? De autoridade. Certo? Hoje, no caso, o termo magistrado se refere a juiz. Não é nesse sentido que é colocado aqui na confissão. Na confissão nós temos o sentido de alguém que foi investido de poder para governar ou para presidir. Certo? É essa a ideia do magistrado. E assim, pois, que na confissão de fé, nós vamos reconhecer o quê? Ou melhor, a nossa confissão de fé, ela reconhece qualquer autoridade civil como uma autoridade instituída por Deus. E se toda autoridade civil é instituída por Deus, então os assuntos pertinentes à política têm relação direta com o cristianismo, têm relação direta com o Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, é importante nós entendermos. Por quê? Porque muitos de nós viemos
estamos aqui hoje como fruto de teologias que nós aprendemos em outros lugares, que faz essa distinção, separando o quê? A política da religião, certo? Nós acabamos de ver agora há pouco a questão da nossa vida piedade, nossa vida de piedade, nossa vida piedosa, ela deve abarcar todas as relações da nossa vida. O cristianismo não é somente um artifício, né? Um adendo colocado na nossa vida, onde aqui sim, no dia do Senhor eu tenho que ser santo e piedoso, nos demais dias eu vivo do meu jeito. Não. Essa ideia, essa dicotomia que foi criada, separando política de religião, isso daí é mundano, certo? Não é bíblico. Deus é o Deus soberano que rege tudo e todos. Ele estabeleceu todas as autoridades, todas, e a elas nós devemos nos sujeitar. Então, de tal maneira que o cristão que diz que a política não tem nada a ver com a fé cristã, ele está o quê? Pecando, porque com isso está negando a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida humana. Se ele diz que a política nada tem a ver com a vida cristã, ele está dizendo o seguinte: Deus não se envolve com política. Isso é algo que está fora do domínio e da soberania de Deus. Não, isso é mentira. O Senhor instituiu todas as autoridades civis, irmãos, tanto na nossa cidade, quanto no nosso estado, quanto no nosso país, de modo que nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade social, certo? Porque essa omissão redundaria em quê? Em pecado. Nós devemos ter, sim, uma visão correta do que é política, ou melhor, do que é essa relação entre política e cristianismo, entre o Estado e a igreja. É isso que precisa ser definido. Por quê? Porque a confusão referente a essa relação entre Estado e igreja tem levado muitos cristãos a restringirem o quê? O cristianismo a uma espécie de reino espiritual. E no reino material Deus não se envolve. Não é assim. Não é assim. Ou no reino material Deus ordenou que você se submetesse às autoridades de modo irrestrito. Também não é assim. Certo? Se as autoridades foram instituídas por Deus, quem deve regê-las? Deus. Se você acha que uma pessoa ao entrar na política, ela está lá, está debaixo de um sistema corrupto, e com isso ela não deve satisfação nenhuma a Deus, você está muito enganado. Ela assumiu uma posição de autoridade, essa posição de autoridade foi dada a ela por Deus, ela vai ter que arcar com essa responsabilidade. Ela vai ter que responder a isso, certo? Então, Cristo Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Sujeitar-se às autoridades, então, significa o quê? Sujeitar-se a Cristo Jesus. Por isso, o nosso versículo memorizado nessa semana: tratai a todos com... Vamos, meu povo. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. O que mais? Isso, e honrai o rei. Muito bom. Então, o primeiro parágrafo, amados: o magistrado civil é divinamente ordenado. Esse é o tema do primeiro parágrafo. Se o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele ordenou o magistrado civil, isso significa que toda autoridade dos governantes deriva de quem? Do Senhor nosso Deus. A vontade divina é o que? É a fonte de todo o governo humano, certo? Desse modo nós temos o que? Nós temos sobre nós a obrigação de nos sujeitar aos governos humanos. E não importa que tipo de governo que é, certo? A questão aqui nós vamos ver que não vai ser tratado se o governo é um governo monárquico, presidencialista, parlamentarista, não interessa. Todo governo humano, ele foi criado a partir do quê? Da vontade divina. Submeta-se, sujeite-se. Nós não obedecemos o governo porque nós votamos nele. Não é o negócio seguinte,
respeite as autoridades. Mas por que eu vou respeitar a autoridade se não foi eu que votei naquele corrupto miserável que está lá? Não, a questão não é essa. A questão não importa quem seja, se você votou ou não votou nele. A questão é: sujeite-se, submeta-se às autoridades. E nós também não obedecemos às autoridades porque existe uma troca de benefícios. Nós não obedecemos às autoridades porque foi criado um hospital aqui na cidade e eu devo ao governador. Não, você não deve nada a ninguém não, com respeito a isso. Ele fez uma obrigação dele, certo? E você deve respeitá-lo não pela obrigação que ele fez. Você tem que respeitá-lo por quem ele é, pela autoridade que ele assumiu. Então nós não devemos obediência aos governos humanos simplesmente por troca de benefícios. Nós devemos unicamente por um motivo. Devemos obediência aos governos humanos porque esta é a vontade de Deus. Ninguém assume uma posição sem ter sido antes feita pela vontade de Deus. Quer seja pelo seu voto, quer seja por meio de corrupção. O governo foi instituído, Deus assim o permitiu, Deus assim o instituiu, foi vontade dele. Isso resolve muitos problemas, irmãos, com respeito a pessoas que falam o seguinte: mas eu devo obedecer meu pai e minha mãe que são incrédulos? Eu devo me sujeitar ao meu patrão que é um demônio? Foi Deus que instituiu, foi Deus que te colocou lá. Então você sujeite-se. E aí nós começamos o quê? O parágrafo 1 com Deus, o soberano supremo, o Senhor supremo e Rei de todo mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele sobre o povo. Então olha a relação de hierarquia aqui. O Senhor está falando assim: Deus, a confissão está falando, Deus instituiu todo o governo humano para que estivesse debaixo de Deus. E sobre quem? O povo. Então nós temos o povo, governo instituído por Deus e Deus, certo? Essa visão tem que estar na nossa mente. Por que isso é importante? Porque isso vai mostrar a nossa relação hierárquica com respeito ao plano que Deus teve ao instituir um governo, a fazer uma instituição. Então olha só, os magistrados civis foram, primeiro, ordenados por Deus. Segundo, eles são considerados como ministros de Deus. Eles trabalham por quem? Por Deus. Eles trabalham a serviço de Deus. Como que é o nosso pensamento democrático? Os nossos governantes estão no poder porque eles trabalham para o povo. Não é isso? De uma maneira humana não está errado, certo? Eles são servidores públicos. O que significa isso? Alguém que está lá para servir o público, o povo. Então não é um pensamento errado. Contudo, há uma relação superior, espiritual nisso. Eles estão lá para servirem a quem? A Deus, na posição em que Deus os colocou, na posição que Deus estabeleceu para eles, certo? Tudo bem, irmãos? Essa é a posição ordenada por Deus dos magistrados civis. Então os magistrados civis devem o quê? Primeiro, obediência a Deus no modo como eles governam. E nós devemos o quê? Obediência aos magistrados civis. Por quê? Porque eles atuam sob a autoridade de Deus. Abram comigo em Lucas 12, 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, esse versículo foi colocado para que nós entendamos o seguinte: a seriedade
de uma posição de autoridade instituída por Deus. Certo? Por exemplo, nós homens, nós costumamos dizer o seguinte, né? Nós vemos na palavra de Deus o quê? Que nós somos o cabeça do nosso lar, não é isso? Nossas mulheres, nossas esposas são sujeitas a nós. E os nossos filhos devem o quê? Obediência a nós. De quem será mais cobrado? Dos seus filhos, da sua esposa ou de você, homem? Então, a quem muito foi dado, muito lhe será o quê? Cobrado. Muito lhe será exigido. Certo? Com respeito aos governantes. Aí você fala assim, tá, mas nós tivemos aí, 2 mandatos de Lula lá atrás, 1 mandato e meio de Dilma, e o país entrou numa miséria. Não importa, eles prestarão contas aquilo que eles fizeram no tempo em que eles governaram debaixo da autoridade de Deus. Ah, Bolsonaro agora está errando nisso. Não importa, ele vai prestar contas diante de Deus daquilo que ele fez enquanto autoridade instituída por ele para governar nosso país. Certo? Tudo bem? E os demais países? A mesmíssima coisa. E o mundo hoje? E a Organização Mundial da Saúde? A mesma coisa. Quem está lá, está dirigindo, está governando, digamos assim, a saúde do mundo todo. Se eles estão mentindo, se eles estão manipulando, se eles estão favorecendo laboratórios com essas doenças que foram criadas, não importa. O que importa é o quê? Lá, eles, cada um deles, vai dar contas a Deus da responsabilidade governamental que eles têm sobre eles. Certo, irmãos? Entenderam? Então, eu queria que vocês entendessem comigo. Vamos lá. A Tamires já falou isso para mim uma vez. A Tamires olhou para mim depois que nós estudamos sobre a relação marido e mulher, relação homem como cabeça do lar e esposa submissa. Ela virou para mim e falou assim: amor, eu estou com dó de você. Por causa da responsabilidade que está acima de você. E ela falou que está sendo constrangida ao quê? A orar por mim. Estão vendo por que Deus ordena que nós oremos pelas autoridades? Porque, irmãos, o peso que está sobre essas pessoas, apesar delas não compreenderem, e apesar delas não entenderem a grandeza do peso que está sobre a cabeça delas, é algo muito grande. Certo? É algo aterrador. Quem entende fala: rapaz, olha a posição que um Bolsonaro ocupa, olha a posição que os ministros ocupam, olha a posição que o meu governador, que o governador aqui ocupa, o prefeito ocupa. Ainda que eles achem que isso não. Por quê? Porque eles estão lá ganhando seus bons salários, estão lá manipulando com suas habilidades na corrupção, estão lá fazendo o que eles... Apesar de eles não entenderem, eles têm que saber, né? Ou nós sabemos que o peso que está sobre a cabeça deles é muito grande. É muito grande. Então, amados, muito lhes foi dado, muito lhes será exigido. Certo? Por isso que a misericórdia tem que tomar o nosso coração antes da revolta. Ao ver um corrupto, um político corrupto roubando, um político corrupto desviando verba da saúde, da educação, o que deve tomar no nosso coração deve ser o quê? Primeiro, misericórdia. Certo? Depois revolta. Por quê? Porque vem falar o quê? Ah, mas fulano matou ciclano, beltrano matou. E quantas pessoas estão morrendo hoje à espera de tratamento em hospital? Por quê? Porque milhões e milhões têm sido desviados do dinheiro público, nosso dinheiro público da saúde, ou já foram desviados, não é isso? Então, amados, a questão nossa hoje é: muito lhes está sendo dado, muito lhes será cobrado. Tenhamos misericórdia desses homens e dessas mulheres,
e oremos por eles. Amém? O William. Enquanto o Senhor falava, eu lembrei de uma anedota, né, que é contada a respeito de um homem chamado Damocles, que ele queria, era amigo de um rei lá chamado Dionísio, e ele queria, invejava o rei, porque o rei tinha riquezas, porque o rei tinha todas essas coisas. Ele falou que queria demais um dia estar no lugar do rei. Aí o rei fez tudo lá, um dia trocou de lugar com ele, aí deu o poder para ele fazer festas, as riquezas, e ele estava lá tudo se sentindo muito bem. E aí quando ele olhou para cima, o rei tinha feito uma coisa para demonstrar a pressão que ele sentia enquanto ele era rei. Ele tinha pendurado uma espada em cima da cabeça dele com um fio de rabo de cavalo. Então qualquer hora aquela espada poderia cair na cabeça dele e matá-lo completamente. Vendo essa anedota, né, uma coisa pagã, mas vendo que essas pessoas que estão investidas de autoridade, elas estão debaixo da autoridade de Deus, elas estão realmente como se fosse a palavra de Deus, né, que a qualquer hora pode fulminá-las. Amém. Pelo fato delas fazerem mau uso da autoridade que Deus lhes deu. Amém. Exatamente isso. A gente muitas vezes olha para a posição de autoridade que alguém ocupa e fala, se eu tivesse lá eu faria diferente. Meu querido, a gente não sabe as implicações daquela posição. E você não sabe o que ali é exigido de você, quais as suas responsabilidades, quais os seus riscos. E tudo, irmãos, não é assim tão fácil, tão simples, né? Mas nós costumamos ver o quê? As partes boas, a parte boa da autoridade, não é isso? Não é isso? Um rei podia fazer o quê? Banquetes. Se eu tivesse lá, eu ia fazer os meus banquetes. Um rei pode fazer o quê? Festas. Se eu tivesse lá, eu faria as minhas festas. Não é bem assim. Então, olha só, continuando nesse primeiro parágrafo. Então, Deus, o Senhor Supremo, o Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam debaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. Então, amados, o propósito ordenado por Deus dos magistrados civis é o quê? É manter a justiça social, promover a paz, suprimir a violência e, por fim, louvar e defender os cidadãos que fazem e promovem o bem. Então, esse é o objetivo, irmãos. Deus quer promover a sua própria glória pela atuação dos magistrados civis, mas além da sua própria glória, ele tem a sua própria glória promovida pela ação dos magistrados civis e pelo bem público. Em Provérbios 29:26 diz: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Então, irmãos, por que o Senhor estabeleceu os magistrados civis? Para o nosso próprio bem. E o nosso próprio bem está incluso na glória dele. Ele é glorificado quando os magistrados civis ocupam suas posições e as exercem, tendo que em vista o benefício do povo. E continuando, e para esse fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem, e para o castigo dos malfeitores. Então, amados, o poder ordenado por Deus dos magistrados civis. Aqui nesse trecho, falaremos sobre o poder ordenado por Deus dos magistrados civis. Que poder Deus deu para os nossos governantes? A esfera de atuação dos magistrados é a esfera o quê? Civil, certo? A esfera das relações entre o quê? Cidadãos. Para manter o quê? A boa ordem e suprimir a violência e promover a justiça pública, o Senhor fez o quê? Ele armou os magistrados civis com o poder do quê? Da espada. Certo? Tudo bem? Vamos abrir
Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu queria abrir ela só para vocês verem. Um minutinho só. Romanos 13. Nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, mas eu já queria dar uma lida agora, rapidamente, em Romanos 13. Eu estava procurando o trecho aqui. Romanos 13, verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Irmãos, esse assunto aqui, ele é um pouquinho polêmico, principalmente no meio evangélico. Não sei se aqui no nosso meio seria polêmico, mas no meio evangélico é. Por quê? Porque hoje é defendido que o poder da espada seja negado às autoridades civis. Já viram isso? Já ouviram falar do movimento de desmilitarização da polícia? Já? Já ouviram isso já ou não? Onde o militar não poderia usar arma, ele teria que usar uma pombinha branca, né? Quando ele visse um crime, ele chamaria o criminoso e soltaria a pombinha branca e falaria assim: estou aqui em paz, venha comigo, vamos ser amigos, né? É essa a ideia hoje que você tem de autoridade civil. Olha a situação. Mas aqui nós estamos vendo o seguinte: em Romanos 13, Deus instituiu a autoridade civil e com ela Ele armou-a. E com ela Ele entregou ainda o que? A espada, o poder da espada na mão do magistrado civil. E sinceramente, irmãos, a espada não é instrumento para educação. A espada não é instrumento para conscientização. A espada não é agente de ensino. A espada, irmãos, ela é instrumento do quê? De morte. Então Deus deu aos magistrados civis, às autoridades humanas, o quê? O poder da morte. Para quem? Para quem se utiliza do quê? De violência. Para quem quebra as leis, para quem é ímpio, certo? Então, quando se fala, mas calma aí, no Brasil nós teríamos que ter pena de morte. Aí os evangélicos do politicamente correto, não, pelo amor de Deus, pregar o evangelho sim, mas matar não. Então entenda uma coisa, irmãos, a pena de morte foi pena instituída por quem? Por Deus, no Antigo Testamento. Não vamos abrir agora, não vamos entrar nesse assunto agora, mas no Antigo Testamento nós temos até um episódio em que, se o filho se mantivesse obstinado em rebeldia e teimosia aos pais, ele deveria ser conduzido à praça pública e ser o quê? Apedrejado. Então entendamos o seguinte, que hoje defender que o magistrado público, o magistrado civil, não se utilize da espada, ou seja, negar ao magistrado civil hoje a utilização da espada, é negar o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus instituiu para os magistrados civis. Ou seja, a pena capital ela está sendo o quê? Paulatinamente abolida na nossa sociedade, nas nossas sociedades modernas. Não só aqui no Brasil, geral. É geral. Por países ditos o quê? Cristãos.
sob o pretexto de que ela não traz benefícios à sociedade, sob o pretexto de que ela não reforma o criminoso. E ainda, irmãos, não reflete as instruções humanas do Novo Testamento. Quem disse que não? Quem disse que ela não reflete os ensinos, as instruções do Novo Testamento? Fala, querido Ricardão. Ô pastor, é por isso que quando a gente olha para o período da Reforma, nós vamos perceber, não só o período da Reforma, mas anterior, que ao compreenderem a importância de tudo isso, a profundidade das Sagradas Escrituras, até os hereges iam para a fogueira e pela mão das autoridades. Por quê? Porque eles estavam se desviando claramente da palavra de Deus, e eles sabiam que isso era um pecado terrível, e eles usavam da espada para matar os hereges. Exatamente. Exatamente. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: nas nossas leis civis, nós temos o quê? Temos que ter ordem. E quem estabelece essa ordem? Os magistrados civis. Diante disso, irmãos, quando a ordem é quebrada, quando existe crime hediondo, deve haver o quê? Pena de morte. Até hoje eu vejo evangélicos se assustando, né, com as palavras do Bolsonaro: ladrão, bandido bom, é bandido morto, não é isso? Não é sobre todos os aspectos que deve ser olhado, né, visto essa sentença. Mas se você for observar, irmãos, aquele que quebra a lei voluntariamente, dependendo daquilo que ele fizer, da hediondez do seu crime, ele deveria ser o quê? Morto. Morto. Então nós vemos hoje uma sociedade adotando uma espécie de governo que não é o bíblico. E aí começa a surgir o quê? Problemas. Surgem problemas por quê? Porque as nossas autoridades não estão legislando segundo a palavra do Senhor. Se estivessem legislando segundo a palavra do Senhor, com temor, tendo consciência da responsabilidade deles no poder, as coisas seriam diferentes. Correto? Então, só mais um comentário aqui. Com relação a essa negação moderna da pena de morte, eu penso que o pior de todos os efeitos é que isso acaba impedindo muitas pessoas de entenderem o Evangelho. Sim. De entenderem a cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? Pena de morte. É ele recebendo a pena de morte como um malfeitor. Não que ele tenha pegado, não que ele tenha pecado, mas ele recebendo a pena de morte que é devida a nós. É por isso que nós explicamos para o pessoal: olha, você pecou esses pecados, sim, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é que você merece? Perdão. O que é que você merece? Deus não vai fazer isso com a gente não, porque Deus é bom. Exatamente. Então as pessoas não conseguem entender o conceito de justiça que está no centro do Evangelho, que é: o salário do pecado é a morte. Porque a justiça hoje não tem nada a ver com a justiça de Deus. Não entendem nada de justiça, não conseguem entender nada do Evangelho. Exatamente tem isso. Tem dificuldade para entender, muito por causa dessa cultura anti-Deus que nós vivemos, anti-bíblica. Exatamente. Aqui em Romanos 13:4, que diz: olha só, visto que a autoridade ministra de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme. O que está acontecendo hoje, irmãos, devido à impunidade do nosso país? Há temor? Nenhum. Vidas são tiradas de maneira banal, não é isso? Mas aí o cristão esquerdista vai falar: mas calma aí, gente, isso aí era no Antigo Testamento. Hoje não é assim. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais assim. E quem disse para você que aquele trecho do Sermão do Monte diz respeito às autoridades civis? Aquilo diz respeito a você, eu, você, nós como pessoas não podemos
de modo algum, exercer vingança a nosso próprio favor. Aqui mesmo está dizendo o seguinte, no versículo 4, que a autoridade é o quê? Ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Certo? Agora, a autoridade civil, ela sim, tem todo o direito do quê? De exercer sua autoridade, olho por olho, dente por dente. Morreu, ou melhor, matou, tem que ser morto. Paga-se uma vida como? Ficando 20 anos na cadeia, 30 anos na cadeia, 40 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, passando a vida toda na cadeia? Não, paga-se uma vida com a sua própria vida. Essa é a relação da Bíblia, é isso que Deus nos mostra, certo, irmãos? Então, aquele versículo de Romanos 12 é imprescindível para nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada segundo o quê? A palavra de Deus, não segundo os nossos achismos. Mas eu acho que se o criminoso que matou 20 pessoas, ele fosse condenado só à cadeia, nós como evangélicos poderíamos desenvolver uma capelania presidiária, ir lá, visitar e pregar para ele o evangelho. Que bênção! Não. Matou, tem que morrer. Entre o tempo do juízo e da execução do juízo, todo mundo pode pregar o evangelho. Mas a lei civil tem que ser o quê? Exercida. Fala, Kaique. Estava conversando sobre isso com um colega lá no trabalho, né? E ele não entende essa questão aí da morte, né? Aí a gente conversando lá, aí eu falei para ele, mas quem instituiu a pena de morte foi Deus, porque o salário do pecado é a morte. E aí ele não conseguiu entender bem, é exatamente o que o pastor William falou. Ele não consegue compreender o evangelho de maneira nenhuma. É impressionante isso. Aí eu falei aí ele falou, não, mas e a mulher lá, como que é? A mulher adúltera, que Jesus fez isso e aquilo. Eu falei, isso aí é uma outra coisa. Eu falei assim, o que Deus perdoa, né? Falei para ele, o que Deus perdoa são os nossos pecados, a culpa do nosso pecado. Porém, as consequências do pecado, nós temos que lidar com elas. Aí eu falei para ele, eu dei o exemplo do ladrão na cruz. Olha o ladrão na cruz, Jesus perdoou os pecados dele ali, mas Jesus não livrou ele da consequência da vida tola que ele viveu, que foi o quê? A morte. Então ele ia morrer, mas ele ia estar com Cristo, porque a culpa do pecado foi perdoada. Amém. Amém? Amém, muito bom. Para vocês verem, irmãos, entenderem que, olha só, a responsabilidade nossa como cristãos, como igreja, nós temos responsabilidade sobre a política, irmãos. São esses homens que estão legislando a favor de quem? Do bandido, do criminoso. A ponto de nós termos uma justiça que nós não conhecemos justiça. É uma justiça que não reflete a justiça de Deus. E por isso nós não conhecemos a justiça de Deus, porque nós não temos nenhum modelo físico, vivo, real, para solidificar nossa mente, para entendermos o que é justiça. Olha a dificuldade de se entender. O que é o salário do pecado? É a morte. O que seria o salário de um crime hediondo, de você tirar a morte de uma pessoa? A morte também. Mas a gente não entende isso. Por quê? Porque você vai para juízo, passa em primeira instância, recorre à segunda instância, recorre à terceira instância. Se é crime de... Como que é? Primeira vez que comete um crime, tem um... Isso. Que se é réu primário, né, ainda tem os benefícios. É assim que é a nossa sociedade, a sociedade civil hoje no Brasil. Então, irmãos, as Sagradas Escrituras dizem que quando a justiça é exercitada fielmente, ela se torna o quê? O terror das más obras. Ela se torna o terror do crime, do criminoso. Certo? E ela se torna o quê? O encorajamento às boas obras. Ela se torna o encorajamento à justiça social. Por que o nosso país está do jeito que está hoje? É por causa dos nossos magistrados civis.
que não tem se submetido à palavra de Deus e não tem exercido as suas funções debaixo da submissão à palavra de Deus. Parágrafo 2. O cristão como magistrado civil. Aqui vai falar no parágrafo 2 o seguinte: nós temos como tema o cristão como magistrado civil. É lícito para cristãos aceitar exercer o ofício de magistrado? Aqui está falando, é lícito para cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando chamados a isso. Então, não é lícito ao cristão o quê? Assumir o cargo de magistrado civil. É lícito ou não é? É lícito ou não é? É lícito. Inclusive cumprir com todos os seus deveres e empreender guerras se for necessário. Então é lícito sim ao cristão ocupar o cargo de magistrado civil. É lícito sim ao cristão exercer o que o magistrado civil exerce. Imagina você hoje num estado dos Estados Unidos que adotou a pena de morte, que até hoje tem estados dos Estados Unidos que adotaram a pena de morte, e que a pena de morte está em vigor, e você sendo juiz cristão, vendo fulano que matou a sua mãe, né, a mãe dele, vendo fulano que matou a mãe dele, você está julgando e você vai ter que condená-lo a quê? Pena de morte. Mas como você, um juiz cristão, vai condenar o fulano à pena de morte? Sim, um magistrado cristão, exercendo a sua função de magistrado civil, ele pode naturalmente condenar um criminoso à pena de morte. Além disso, ele pode também, se for um presidente, empreender guerras contra outros países, se acaso isso for necessário. Certo? Mas como assim? Um presidente crente, cristão, vai declarar guerra contra... Quantas pessoas vão morrer? A questão não é essa, a questão é a justiça em que está envolvido. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter a nossa mente transformada pela palavra. Por que eu falo isso? Porque nós passamos décadas e mais décadas sendo massacrados com a ideia do politicamente correto. E nós não aceitamos o quê? A punição da justiça sobre o criminoso. Esse é o problema. Hoje nós estamos chegando a um ponto onde o criminoso é aquele que é visto como o oprimido da sociedade. Então ele matou porque ele está oprimido, ele não tem condições boas de sobrevivência, ele está na favela, ele mal tem o que comer, ele é um coitado, por isso que ele matou, por isso que ele roubou. Olha o que estão fazendo com a nossa mente, estão pervertendo a nossa mente. Estão pervertendo a nossa mente. Certo, irmãos? Eu estava até vendo na internet esses dias uma daquelas educadoras que disse que ela, nem vou citar o nome dela, ela disse que ela entendia a dinâmica do crime e ela concordava com o roubo. Oi? Ela concordava com a lógica do roubo. Porque totalmente. Porque a lógica do roubo era o seguinte: a pessoa não tinha, ela tinha que obter. Então, ela não vai morrer de fome, não vai. Ela tem instinto de sobrevivência. Então, se ela não consegue primeiro do trabalho, ela tem que conseguir primeiro do roubo. Então, existe lógica nisso. Aí eu fiquei sabendo, sabe o que aconteceu com ela esses dias atrás aí? Ela foi embora para os Estados Unidos porque entraram na casa dela e limparam a casa dela. Só que nesse momento, a lógica do roubo não fez sentido para ela. Porque ela não ficou feliz. Falou, que bênção, eu pude ajudar esses marginais que entraram na minha casa e levaram tudo. É uma hipocrisia muito grande, irmãos. É uma hipocrisia muito grande. Enquanto eu entro na casa dos outros, são coitados.
são coitados. Agora, quando é a minha casa, aí muda a história. Essa é a lógica do esquerdista, né? Vamos dividir a propriedade dos outros. A minha propriedade eu mantenho aqui, cada vez maior. Então, amados, e aqui nós temos, Lucas 3,14 diz, também soldados perguntaram a Jesus, e nós, acho que foi aqui a João Batista, se não me engano, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o soldo. João Batista não falou assim, ó, vocês são soldados, certo? Agora você se arrepende dos seus pecados, sim. Larga espada, filho. Você não pode mais usar espada, não. Espada machuca, faz dodói, tira sangue. Não pode, cristão não pode fazer isso, não. Fala, André. Eu queria comentar sobre uns versículos que eu tinha lido há um tempo atrás, feito estudo com os meninos lá em casa, no livro de Abacuque. Boa. É no capítulo 1, verso 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Amém. Então aqui mostrando que a iniquidade em Israel, nessa ocasião, chegou a tal ponto que os próprios magistrados já não podiam mais exercer o juízo. Eles já tinham se torcido. Eles já estavam oprimindo o justo. Já tinham se corrompido. Já tinham se corrompido. E aí qual que é a justiça de Deus aqui nesse caso? Vem no versículo 5 dizendo: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Então Deus levantou aqui outra nação para se utilizar de justiça, de juízo em cima de Israel, por não cumprirem as suas leis. Exato. E agora a nossa situação hoje, quando o povo não se rende aos pés de Cristo, querendo conhecer a sua palavra e querendo exercê-la, o que acontece? Deus mesmo suscita os seus próprios governantes para que os massacrem. O que nós estamos vendo com os países aqui da América Latina? Está acontecendo isso paulatinamente. E é um risco que nós corremos hoje. A gente tem olhado para a palavra com visão mundana. Quando que nós vamos começar a olhar para a palavra do Senhor com uma visão correta? Tendo por objetivo nós mesmos, quando chamados a isso, podermos exercer funções como magistrados civis. E lá exercemos justiça que provém de Deus. Quando isso acontecerá? No país não tem isso. Não acontece isso. Então é totalmente ilícito ao cristão, irmãos, assumir uma posição de autoridade civil estabelecida por Deus. Para quê? Para punir os criminosos e recompensar os cidadãos. É isso que nós vemos em Romanos 13. Aqui Romanos 13 fala, aquele que se opõe, olha só, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se nós temos um magistrado civil cristão, verdadeiramente cristão, isso é a maior bênção que existe. Porque é alguém que vai poder lutar contra esse sistema corrupto e nojento, que foi criado por quem? Por ímpios. É fácil? Não é fácil. Pode morrer? Pode morrer. Mas seria uma bênção muito grande. Não seria uma questão de, será que pode? Será que não pode? Fala, irmãozão. Irmão, eu não sei se algumas partes eu entendi errado, mas eu tenho uma dúvida.
até quando e até qual momento nós conseguimos nos sujeitar a um governo que seria, em certas partes, contra a palavra de Deus? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar daqui a pouquinho. Dá só mais um tempinho. Então, olha só, continuando no segundo parágrafo, ele vai falar: e em sua administração eles devem o quê? Quem? Os magistrados civis crentes, cristãos. Especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para esse fim, eles podem legalmente, agora, sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Mas alguém vai questionar, mas calma aí, não é dito com o mandamento do Senhor, não matarás? Como que um cristão pode matar? Em Mateus 5,38 diz: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. É isso que os cristãos modernos estão falando, os evangélicos modernos estão falando. Assim, a Bíblia fala, não matarás. E aqui fala, quando o perverso vir resistir você, vir contra você, não resista ele não, oferece a outra face. Mas aqui nós temos que fazer duas distinções, irmãos. Duas. Primeira, deveres individuais. Qual a vocação pessoal? Entendam isso. Qual a vocação pessoal? Não é lícito a pessoa alguma se vingar, correto? Se nós não temos chamado a ser magistrados civis, nós somos o quê? Cidadãos. Como cidadão, eu não tenho direito a me vingar. Não posso. Como dever de magistrados civis, nós temos uma vocação pública. E aí é dever, sim, das autoridades exercer o quê? Vingança sobre os malfeitores. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Então nós somos o quê? Cidadãos. A nossa vocação é uma vocação pessoal, não é uma vocação pública. Com uma vocação pessoal, você não deve matar. E aqui Jesus está falando assim, você não deve resistir ao perverso. Em que aspecto? Não é também que você não tem direito à defesa pessoal. Não está sendo falado isso aqui. Certo? Mas você não deve o quê? Lutar pelos seus próprios desejos, seus próprios direitos. Em determinados aspectos, se alguém está falando, o irmão está falando contigo, vamos. Não é para você tomar a vingança para o lado pessoal. A vingança compete a quem? Aos magistrados civis. A eles compete fazer vingança. Quebrou a lei, vai ser punido. Essa é a vingança. Certo? E aí comparemos. Peguem aqui Romanos 13. Nós lemos, a partir do versículo 1, a relação com as autoridades superiores. Devemos honrá-las, devemos nos sujeitar a elas. Mas um pouquinho antes, no capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte. Olha que interessante. No capítulo 13, do versículo 1 ao 4, está falando da vocação pública. Dos versículos anteriores do capítulo 12, do 17 ao 21, está falando sobre a vocação pessoal. Olha aqui, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a relação, irmãos. A nossa relação com a vocação pessoal, é assim que nós devemos agir. Mas na vocação pública, como que deve ser agido? Quebrou a lei, tem que ser punido. Exerceu um crime, tem que ser vingado. É assim, irmãos. E aí nós aprendemos o que com isso? Duas lições muito importantes
a partir dessas duas distinções. Primeiro, o conceito de vocação como parte da ética bíblica. Como assim? Irmãos, é correto eu pegar o filho do pastor William, Joãozinho, e dar umas palmadas nele? Não. Porque eu não tenho chamado de pai do Joãozinho. Quem tem esse chamado é o pastor William. Certo? É correto algum irmão pegar as minhas filhas e discipliná-las? Não, porque o pai chamado, quem foi chamado para ser pai delas fui eu e mais ninguém. Então o que acontece aqui? Nosso dever perante Deus vai variar de acordo com a vocação e o chamado que nós recebemos dele. Se você tem um chamado pessoal para ser o quê? Um cidadão, haja como um cidadão. Se você tem um chamado público para ser um magistrado civil, haja como um magistrado civil. Certo, irmãos? Isso aqui é uma questão de conceito de vocação, faz parte da ética bíblica. Certo? Amém? Ninguém pode assumir posições a qual não foi vocacionado para aquilo. Se a sua vocação se restringe a ser cidadão, seja cidadão. Se você foi chamado a ser um policial, na sua atividade profissional, você vai ter que matar bandido. Mate. Se você foi chamado a ser pedreiro, na sua vocação pessoal, você vai ter que assentar bloco um em cima do outro. Não mate ninguém. Certo? Porque se você matar, você vai ser o quê? Você saiu da sua vocação. Estão entendendo, irmãos? Então isso aqui é o que determina a nossa conduta como cristãos na sociedade. Tá? Essa vocação, a vocação que você foi chamado, é sua. Assuma. Há um tempo atrás, acho que a Monique passou no concurso público, né? Para a Polícia Civil, se não me engano. Era uma irmãzinha que chegou a frequentar a igreja conosco por um tempo. E a Tamires disse que viu ela numa foto dela no Instagram, né, amor? Com uma arma. Então já aprendeu a atirar e tudo mais, já, Monique. Quem via a menininha lá toda, né? Agora é um perigo. E além disso, irmãos, nós temos também o quê? Uma questão histórica. A nossa origem enquanto batistas reformados, irmãos, a nossa origem histórica está ligada a quem? Aos calvinistas, aos puritanos. E foi por eles que, mantida a doutrina bíblica, foi nos passado o quê? Por meio da confissão de fé, essas verdades. Quais? Que nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus. Essa visão de governo, ela é bíblica, só que hoje está sendo caricaturada. Esse pacifismo evangélico distorcido tem trazido o quê? Concepções liberais às nossas mentes. É isso que nós devemos rejeitar, irmãos. Rejeitar. Se você foi vocacionado para ser um magistrado civil, uma autoridade, exerça o seu papel. Certo? Último parágrafo, terceiro, a sujeição dos crentes aos magistrados civis. Como nós já vimos, os magistrados civis foram ordenados por Deus para manter a ordem civil e promover o quê? A justiça e a paz social. Então, diante disso, nós temos dois deveres na palavra de Deus. Primeiro dever, obedecer. E aqui a gente vai entrar o meu amigo Flávio nesse caso. Terceiro parágrafo, sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós o quê? A obediência no Senhor, em todas as coisas lícitas, ordenadas pelas autoridades, não apenas por medo da punição, mas por causa da consciência. Certo? Fala, Kaique. Eu queria fazer uma pergunta, já que nós devemos nós podemos, né, sermos políticos e se envolver com política, essas coisas. Até onde um cristão ele deve buscar fazer do Estado um Estado cristão? Ou se ele deve buscar ou não? Não deve buscar.
Como foi falado aqui da história dos batistas e outros dos batistas, a briga, né, ou a luta dos cristãos, principalmente os batistas, no que diz respeito aos Estados Unidos, quando eles assumiram o poder, né, ou quando eles estavam à frente do poder, quando a nação começou a crescer, a luta deles foi fazer o quê? Um Estado laico. Então nós devemos entender o seguinte, irmãos, os muçulmanos, quando eles assumem o poder, o objetivo deles é fazer o quê? Um Estado muçulmano. O cristão, não. Isso tem uma lógica que é básica, certo? Os muçulmanos acreditam o quê? Que alguém pode se tornar muçulmano, como? Pela sua própria decisão, ou pela imposição, pelo temor. Apontou a arma para a cabeça, você é muçulmano? Lógico que eu sou. Então, beleza, estamos juntos. Apontou a arma para a cabeça, você não é muçulmano? Não. Puf, acabou. Então, como se tornar um muçulmano? Pelo medo, pelo temor. Então, o governo, exercendo temor sobre os seus cidadãos, ele pode fazer de todos muçulmanos. Por que o cristão não pode fazer do Estado um Estado cristão? Porque alguém se torna cristão por meio da fé. A fé é dada a todos? Não. É possível fazermos todos os cidadãos virarem cristãos? Não. Então o que você tem que fazer? Criar um Estado laico, onde é permitida todas as religiões, e todas as religiões têm voz no governo. Diga. Isso é exatamente isso mesmo. Mas ao mesmo tempo é meio perigoso, né? Pelo fato de a liberdade também de outras pessoas, outras crenças, né? Porém, a gente vê que é exatamente essa a diferença do Novo Testamento para o Antigo Testamento, né? Onde eles andavam ali numa nação. E a gente vê que Cristo veio trazer um modelo totalmente diferente, né? Que é uma pátria, só que não uma pátria nesse mundo, é uma pátria... Sim. É que lá a situação do Antigo Testamento com respeito a Israel é um pouco diferente. Eu entendo que lá houve um chamado de Deus à nação, mas não quer dizer que toda a nação fosse sujeita e submissa a Deus. Você tinha um governo submisso a Deus, que deveria ser submisso a Deus. E mesmo assim, quando você vai estudar o Velho Testamento, você vai ver que em nenhum momento o governo foi de um modo total submisso a Deus. Teve momentos de reavivamento, né? Como foi com o rei Ezequias e outros reis. Fala, Ricardão. Só gostaria de salientar um ponto, aproveitando, é que isso de modo nenhum impediu que muitos que tinham a fé em Cristo ao longo da história da igreja promovessem os objetivos da reforma protestante. Amém, glória a Deus. Isso foi uma bênção muito grande para nós, né? Principalmente Sim. pelos reformadores magisteriais, que tiveram o Estado, né, ao lado deles. Tinha autoridade. Exatamente, que tinha autoridade, promoveram o cristianismo, mas não obrigaram pela força as pessoas a se tornarem cristãs. Perfeito, foi aconteceu por muito tempo na própria Inglaterra, onde leis eram realizadas pelo parlamento, fundamentado na palavra. Essa é a maior bênção que uma nação pode ter. A partir da palavra de Deus, suas leis serem estabelecidas, e eles poderem viver de acordo, submisso à palavra de Deus. E nem por isso exigir que todos os cidadãos fossem cristãos. Amém? Alguma dúvida mais? Algum comentário? Então, várias são as passagens, irmãos, que nos mostram o que, Flavião? Que Romanos 13 nos ordena o que? A sujeição às autoridades. Em Provérbios 24, 21, diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque, de repente, levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Então está falando o seguinte: teme, meu filho, ao rei, e não te associes com os revoltosos. Certo? Por quê? Porque senão você de repente levantará a sua perdição, e a ruína virá daqueles dois, quem a conhecerá? Passa aqui o Silvano. E quando fala aqui, a ruína que virá daqueles dois é do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Diga, irmãozão. Então,
nesse ponto, que nem a palavra de Deus manda a gente obedecer em tudo às autoridades, tem o meu temor em relação agora e aos dias por vir, não sei, as novas leis que estão sendo colocadas para a gente ser obrigado, por exemplo, a vacina, e quase todo mundo aqui, se não todo mundo aqui, é contra ser obrigado a fazer uma coisa que não quer, a fazer uma coisa que não está na lei, porém eles estão criando leis. A nossa Constituição exatamente, dá a nossa direito. Constituição nos dá direito de se negar, mas todavia, como eles estão no poder, eles vão criar leis, até as crianças vão entrar no pacote para ser vacinadas. E aí, como é que vai ser? É óbvio que essa sujeição não pode ser irrestrita. Nós devemos obediência às autoridades, mas essa obediência não pode ser irrestrita, certo? O que se requer de nós é o quê? Obediência a quem? Ao Senhor. O próprio Pedro, que disse: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, ele disse lá em Atos o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque quando os homens se desviam do propósito que Deus estabeleceu para eles, como magistrados civis, nós devemos o quê? Escolher entre dois. Quando você tem uma relação hierárquica, Deus, as autoridades e nós, se as autoridades submissas a Deus exercem controle e governo sobre nós, nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque nos sujeitando a elas, nós estamos nos sujeitando a Deus, correto? Quando as autoridades não se sujeitam a Deus, e você, ao se sujeitar a elas, você está o quê? Está indo contra Deus. Então, mais importa o que? Sujeitarmos a Deus do que aos homens, certo? Contudo, até isso pode ser feito com respeito, com reverência, certo? Porque se você for pegar em Atos 4,19, a resposta de Pedro foi uma resposta mansa. Vamos lá para Atos 4,19. Olha como está aqui em Atos 4,19. Olha só o que está sendo dito. O 18, vai. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem ao nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não falaram isso com arrogância, não falaram isso com um tom desafiador. Eles estavam diante de quem? Das autoridades. Aí ele fala assim: pensa comigo, julga junto comigo. Tem lógica eu obedecer vocês e deixar de obedecer a Deus? Não tem lógica. Então eles fizeram de uma maneira o quê? Santa. Se opuseram às autoridades de uma maneira o quê? Santa. Há uma maneira de nós nos opor, de nós nos levantarmos contra as autoridades de modo santo. Fala assim: filho, olha a situação que você está me colocando. Você está me colocando numa situação que eu tenho que escolher agora, se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo ao governo. Eu não posso, tenho que servir a Deus. Entendeu? Diferente do que esses vagabundos, esses isso, esses aquilo, eu não vou. Sabe quem fez isso? Atos 23, vamos lá. Atos 23, versículo 1. Olha só quem que fez isso. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias,
mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Paulo estava falando, de repente um peão virou e tá! Puf! Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Foi quase assim, ó: seu miserável, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei me mandas agredir-me? Contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. O que Paulo faz? Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Olha isso, que fantástico. Paulo reage como? Revoltado. É como se dissesse o seguinte: você está aqui para promover a Constituição, contra a Constituição você manda eu me vacinar? Mas aí ele controla a ira dele e fala: contra a autoridade do povo eu não posso injuriar, não posso. Mas nem por isso você deixa de obedecer a Deus. Está entendendo? Então a questão, gente, a questão não é simplesmente a obediência. Pode haver desobediência debaixo de um respeito. Respeitando o quê? As autoridades como instituídas por Deus. Você a respeita, mas você fala: não posso te obedecer. Eu queria te obedecer, não posso me obedecer. Você está me impedindo de te obedecer. Eu queria me sujeitar, não posso me sujeitar. Você está me impedindo de me sujeitar. Essa é a postura que tem que ser de algumas irmãs, por exemplo, que são casadas com homens ímpios. Que o marido fala assim: você não vai para a igreja, a partir de agora acabou. Vamos falar: marido, você está me forçando a uma coisa que eu não queria. Eu quero me sujeitar a você, mas está exigindo de mim algo que ultrapassa esse meu querer. Eu tenho que me sujeitar ao Senhor. Existem vários casos desses na história, irmãos. Vários. Estão entendendo a relação? Há uma diferença muito grande entre respeito e obediência. Pudéramos nós mostrar nosso respeito por meio da nossa obediência, mas se nós não podemos mostrar nosso respeito por meio da nossa obediência, importa mais que sirvamos a Deus e não aos homens. Amém? Sim? É a mesma postura que você vê nos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel não chegam para Nabucodonosor, quando ele manda ele se curvar diante da estátua, e fala assim: ó, sabe uma coisa, rei? Isso aí é uma pedra. Status é porcaria. Para. Você quer que eu... Não, para. Não vou obedecer, não. Não, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles fazem: nós não podemos. Mas vocês vão. Não force a gente não pode. Tá bom, a gente não vai. Amém? E aí nós chegamos no segundo ponto. Além do dever de obedecer, o dever de orar. Devemos suplicar. Continuação aí do terceiro parágrafo. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Então por que nós oramos pelas autoridades, irmãos? Para que tenhamos vida tranquila, vida pacífica, com toda piedade e respeito. Porque é desse modo que nós poderemos o quê? Proclamar o Evangelho de Cristo. Não é para o nosso próprio conforto, não é para o nosso próprio benefício, não é porque nós vamos orar pelas autoridades porque eu quero ter melhores condições de vida, melhor condição de lazer. Não! Nós oramos para que os governos, os magistrados civis não nos impeçam de crer, no Senhor que nós cremos, de cultuar o Senhor que nós cultuamos, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, certo?
É por isso que em 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, depois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, vivendo uma vida mansa, tranquila, nós poderemos o quê? Pregar o Evangelho para toda criatura. Nada nos impedirá de pregar o Evangelho para cada uma das casas que estão aqui à nossa volta, para cada uma das famílias que estão na nossa cidade. Não tem ninguém se opondo. Aproveite. Amém, irmãos? É por isso que devemos orar. Então, amados, que nós entendamos o objetivo de Deus ao criar e ao instituir as autoridades civis. Que nós entendamos o nosso papel diante das autoridades civis. Estão vindo tempos difíceis, irmãos. Tempos muito difíceis. Certo? Tudo indica que vão vir tempos difíceis para a nossa fé, para o cultuar, para o proclamar do evangelho, a proclamação do Evangelho. Então, amados, preparem-se. O tempo se abrevia, certo? Agora complicou. Economizem seu tempo, né? Façam com que o seu tempo seja remido para a glória de Deus. Cresçam em santidade, cresçam em piedade, porque tempos difíceis estão por vir. A gente está vendo algo acontecendo não só na nossa nação, nós estamos vendo algo acontecendo no âmbito global, certo? Não é só no país que está o problema está no mundo todo. Pessoas estão deixando de lado a razão para se sujeitarem a governos déspotas e ditatoriais. Tempos difíceis estão chegando. Nós estamos vendo uma animosidade aberta, escancarada contra Cristo, contra o cristianismo, contra os cristãos. E isso, a tendência é piorar. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai eterno, louvado seja o teu santo nome, meu Deus, pois a tua palavra ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Pai. E ela vem, ó Deus, para colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós louvamos a Ti, ó Pai, por essa sensatez que Tu revelas pela Tua palavra. E não somente por isso, ó Deus, mas também pela sensatez que Tu revelaste aos nossos irmãos do passado, homens que redigiram a nossa confissão de fé, de modo que pudéssemos viver nessa vida, viver como cidadãos no nosso país, tendo por objetivo a glória do Teu nome e a expansão do Teu reino. Nós somos gratos a Ti, Pai, muito gratos a Ti, ó Deus, por esses termos redigidos em nossa confissão, de modo a ajudar-nos, ó Deus, a sistematizar em nossa mente os nossos deveres e obrigações, não somente como cristãos, mas também como cidadãos. Que nós possamos desfrutar ainda, ó Pai, de muito tempo, ó Deus, de muito tempo, ó Pai, com vida mansa e tranquila diante de Ti, podendo pregar e anunciar o nosso santo Evangelho, ó Pai, o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se não for essa a Tua vontade, Pai, fortifica o Teu povo, solidifica-nos na fé, fundamenta-nos na rocha que é Cristo, para que não sejamos jamais abalados e possamos, ó Deus, ainda que diante das adversidades e das contrariedades das nossas autoridades civis, levantarmos, ó Pai, para mostrar obediência ao Teu santo nome, pois mais importa obedecer a Ti do que aos homens. Nós louvamos a Ti, ó Pai, em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor.